Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar início para mais uma semana de aula aí. Estamos juntos de novo, dando continuidade ao nosso curso, tá? Nessa semana nós iremos trabalhar as aulas 35 e 36, que diz respeito à parte reprodutiva, né? Gametogênese, que é basicamente a formação de gametas, tá bom? Aí fiquem antenados, vou falar mais uma vez, mas porque não rolou de novo uma adesão 100% da ideia que eu havia citado. É bem legal que vocês me mandem as atividades até sexta-feira. E de novo, teve bastante aluno que não me mandou, tá? Então, eu havia dito lá que era a primeira semana que eu ia estar recebendo. Essa semana já era. Então, quem não mandou até sexta, já foi aquela lição da semana passada. Manda essa e a de quarta-feira até sexta-feira pra mim, tá bom? Que aí a gente. Que aí eu vou contabilizando. Mas fiquem antenados, não deixem de mandar as atividades, por favor, porque isso vai fazer falta para vocês no final do bimestre, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto que é até bastante fácil, bastante simples, que é gametogênese, ou seja, é a formação dos gametas, tá? Os gametas são aquelas células resultantes do processo de meiose. Por exemplo, no caso dos homens, são os espermatozoides e no caso das mulheres, são os óvulos, tá? Todo gameta é uma célula, conforme eu citei, que foi originada a partir de um processo de meiose, que foi sofrido por uma estrutura chamada de gônadas. As gônadas são as estruturas responsáveis pela formação dos gametas. Por exemplo, a gônada masculina é o testículo. A gônada feminina são os ovários, tá? Que vão produzir, respectivamente, espermatozoides e óvulos, tá? O do homem é mais fácil, porque o testículo é a gônada e o espermatozoide é o gameta. No da mulher confunde um pouco, mas fica antenado para não confundir. A gônada da mulher, o órgão produtor de gametas, é o ovário e o gameta é o óvulo, tá bom? E aí agora eu vou falar um pouco de... Primeiro eu vou falar de uma forma geral sobre cada um deles, tá? E aí depois eu falo um pouco especificamente de cada processo, o masculino e o feminino, porque tem algumas diferenças. Não muitas, mas tem algumas sim, tá bom? Então vamos lá, ó. Todo o processo de formação de gameta resulta na formação de quatro células, né? Porque lembra que a meiose era um processo onde uma célula mãe se dividia em duas e depois essas duas se dividiam em quatro, formando sempre quatro células, tá? Então, a meiose vai ser originada a partir de um processo de meiose realizada por alguma gônada e vai ter como resultado final quatro gametas. Aí existem alguns nomes dessas fases, tá? Desses processos, no caso, que seria um esqueminha mais ou menos assim, ó. Aqui nesse esquema vocês vão encontrar a etapa passo a passo de como ocorre esse processo. Essa célula 1, ela faz uma mitose, aí ela gera essas duas, aí essas duas fazem uma meiose para gerar essa e depois uma outra meiose aqui. Então, na escala de divisões, no caso, poderíamos dizer da 1 para 2, mitose, da 2 para 3, meiose e da 3 para 4 também meiose, porque lembra que a meiose ela rolava tipo em duas fases, né? Tipo, uma célula vira duas é a meiose um. Aí duas viram quatro é o processo de meiose 2, né? Então é basicamente isso que rola aqui. Da etapa da célula um para a célula 2 rola uma mitose, da 2 para 3 rola uma meiose a fase um e da 3 para 4 a meiose a fase 2, tá? E aí o nome dessas células, elas têm nomes específicos, tá? Ó, essa célula um aqui, ela se chama gônia, que é uma célula, tipo uma célula do testículo ou uma célula dos ovários. Então, as gônias são as células que darão início ao processo de meiose para que se formem os gametas. Essa aqui, ó, a 2 e a 3, são chamadas de cito 1 e cito 2. E a 4, que é o gameta propriamente dito, ela é chamada de TID, TIDE. Então,
durante o processo de formação de um gameta, células diferentes trabalham nessa etapa, né? Tipo, a primeira célula que vai dar início ao processo é chamada de gônia. Aí a gônia vai gerar as células cito-1 e cito-2, e essas duas células gerarão os gametas propriamente ditos, que são as tides, ok? E aí tem algumas diferenças, então, agora especificamente do homem e da mulher. A primeira diferença é que o homem vai fazer meiose e vai originar gametas para o resto da sua vida, tá? Então, um menino, a partir de... Não é igual uma menina. Tipo, a menina fica menstruada com, sei lá, 10, 12, 13, 11, depende da criança. O menino é a mesma coisa. O menino vai começar a ejacular e a produzir espermatozoides numa faixa aí de 10, 12, 13, varia de menino para menino. Mas a partir do momento que ele produziu espermatozoides, ele vai morrer produzindo espermatozoides, tá? Ele vai ser fértil para sempre. Então, a meiose reprodutiva, né? Esse processo onde o testículo gera espermatozoide rolará para sempre com ele. Já com a menina, isso é limitado. Uma menina, ela vai ter em média de 400 a 500 períodos férteis durante a vida dela, porque a mulher, quando chega em uma certa fase da idade, ela entra na menopausa. Eu acredito que a maioria saiba o que é isso. Menopausa é um processo onde a mulher para de ovular, para de produzir óvulos, aí consequentemente ela não fica mais menstruada, nem pode mais ficar grávida, né? Então, o homem, para sempre, a partir do primeiro momento que ele ejaculou, ele vai ter espermatozoides e ele vai produzir gametas. A mulher, a partir da primeira menstruação, ela vai ficar fértil, né? Ou seja, ela vai ovular, gerar óvulos por mais 400, 500 vezes aproximadamente. Esse é o número de vezes que a mulher fica menstruada, tá? Durante a sua vida. E a mulher só vai produzir óvulo após um processo de menstruação, tá bom? E aí, então essa é uma primeira diferença entre eles. A segunda diferença, um homem, a cada vez que ele faz a cada gônia dele, a cada célula do testículo dele que faz um processo de meiose, ela gera 4 espermas, tá? E um homem, a cada ejaculação do homem tem tipo, centenas de milhares de espermas, tem tipo 100 mil, 200 mil, 300 mil espermatozoides em cada vez que ele ejacula. Uma mulher, a cada período fértil, ela vai ter 2 óvulos, vindo de cada ovário. Mas aí por que 2 óvulos, né? Se a meiose gera 4 células? Porque quando rola meiose, de fato são geradas 4 células. Só que 3 células são chamadas de corpos polares, que são células que auxiliam no processo ali, e só um óvulo. Por que só um? Porque o óvulo ele tem que ter muito, muito, muito mais nutrientes do que o esperma. Porque o esperma basicamente só vai oferecer o material genético. O espermatozoide do homem só vai oferecer a outra metade do DNA que faltava para o óvulo se completar e virar um zigoto. O óvulo vai oferecer alimento para aquele embrião se desenvolver, oxigênio. Então o óvulo ele tem muito mais estruturas, ele é extremamente maior do que o espermatozoide, ele é muito mais nutritivo. Então, uma célula só não conseguiria gerar 4 óvulos devido a essa quantidade de substância que um óvulo apresenta, tá? Então, por isso, cada uma célula gerada gera também um único óvulo. As outras 3 são chamadas de corpos polares, que são células auxiliares que ficarão como resultado do processo de meiose, mas não são capazes de fecundar e gerar um zigoto, por exemplo, tá? Então, como o óvulo é muito maior e muito mais complexo que o espermatozoide, ele tem muito mais nutrientes, muito mais estruturas, ele consequentemente consegue com que seja formado apenas um dele a cada processo de divisão, de meiose, tá bom? E acredito que é isso. Basicamente é isso que é necessário estar passando sobre as células. Aí só lembrando sobre as ploidias, lembra que era tipo aquilo 2 N's ou N? Tipo, a gônia, lembra, são 4 células diferentes, gônias, cito-1, cito-2 e a tide. A tide é tipo o esperma e o óvulo. E lembra, espermatozoide e óvulo são haploides, N. Todas as demais células do corpo são 2 N's, diploides, lembra? Então, sobre a ploidia das células, o óvulo e o esperma sempre é N, porque eles têm metade, porque eles vão se encontrar, né? Cada um é uma metade, vai virar um inteiro. Agora, todas as demais células sempre são 2 N's, tá bom? Só para lembrar disso aí da ploidia, que isso é importante também para vocês.
E creio que é isso, tá? Não deixem de me mandar esse conteúdo respondido até sexta-feira, por favor, para que eu possa estar marcando a pontuação de vocês lá, ok? Essa aula de hoje, os exercícios referentes a ela são na página 27. Então, por favor, realizem lá, ok? E é isso, fiquem em paz aí. Bom resto de semana para vocês. Tamo junto aí durante a semana.